né? É como se fizesse uma fusão. Eu acredito na reencarnação, eu converso com os espíritos, tudo bem, Deus já não é mais aquele jeito, Jesus já é meio diferente do que a igreja colocava, o Espírito Santo já não tem mais o mesmo local, etc. Mas eu tenho uma adaptação, vai se produzindo uma adaptação das ideias, dos princípios, dos postulados espíritas, aquele jeito cultural no qual o homem está mergulhado. Isso é bom ou é ruim? Talvez seja inevitável, porque é o mergulho na cultura, né? É o jeito com que a sociedade produzia e talvez a possibilidade que a maioria dos espíritas, dos primeiros espíritas no Brasil, acabaram assimilando e fazendo com que o espiritismo acabasse tomando determinadas facetas bastante diferentes daquilo produzido originalmente pelo Allan Kardec, tá certo? E pelos principais intelectuais espíritas, pelos principais membros da Sociedade Parisiense Espírita, que com ele produziram a produção dessa filosofia fantástica e transformadora que é o Espiritismo. De tal maneira que, pegando o tema da reencarnação, ela ficou sujeita a muita confusão e a muita mistificação. Há muita confusão. A começar porque é um tema que fala muito forte para a curiosidade. Quem será que eu fui na encarnação passada? Eu fui alguém bacana ou não fui? Né? Puxa, será que foi diferente? Como é que era essa história? Então, é natural que desperte muita curiosidade. E aonde mora o curioso, também mora o esperto, né? Que se apropria, que cria uma relação de dominação, de poder, de exploração, porque a curiosidade é primo irmão do malandro, né? A gente sabe disso. Não é por menos que tanta gente leva golpe de gaiato, né? Porque fica curioso, né? Ele vende uma oportunidade e a curiosidade mata e ele cai no golpe mais. Não é assim que funciona? Todo mundo sabe que na cultura popular é assim. Todo mundo quer ser personagem famoso. Eu duvido que chegue alguém aqui, né, que queira saber quem foi na encarnação passada. Primeiro que o gênio leva a casa muito sério, não vai dar bola para essa coisa, né? Mas, de qualquer maneira, é muito raro alguém que queira ter sido uma dona de casa, né, ter sido um ensacador do porco, ter sido um agricultor, um engraxate e tal. Todo mundo quer ter sido alguém bacana, né? Um personagem da história. A vida tem que fazer sentido, ainda mais hoje, na sociedade das personalidades, né? Tudo vai para o Face, tudo vai para não sei o que, tudo vai foto, é selfie para cá, selfie para lá, um culto à personalidade. Mais do que nunca, e esse tema é muito forte. Como eu disse, ele gera muita curiosidade. Quanto tempo leva entre uma encarnação e outra? Quanto tempo eu fiquei, quanto tempo eu não fiquei? Aonde está a sede da memória? Qual é a influência dos comportamentos humanos da reencarnação? Será que eu posso explicar as doenças, as vicissitudes da vida, os vícios, os problemas? Como é que a vida em outros planetas? Quem de nós aqui veio de outro planeta? Quem de nós, na próxima encarnação, vai para outro planeta? Então, é um tema que ele se sujeita a toda ordem de confusão, e aonde não se estuda do ponto de vista sério, não se produz com crítica, com razão, se corre um grande risco de escapar muito rapidamente da realidade e produzir teorias inconsistentes e às vezes muito falaciosas, né? Mas a coisa foi mais longe, porque além dessas questões que são típicas da própria curiosidade do tema, nós nos deparamos também com uma certa incorporação de uma assimilação cultural pela matriz do catolicismo brasileiro, né? A partir dessa, vamos dizer assim, junção feita no chamado espiritismo religioso, no chamado espiritismo cristão, que nos traz a seguinte situação, né? A Kardec está até ali no meio, tá vendo? Até botei ali, mas está ali o Chico, está o Emmanuel, está um monte de outros autores, Bezerra, Jesus, etc. Tal. E isso produz uma visão que procura adequar a ideia da reencarnação exatamente ao modo de pensar a teologia cristã, as teorias da igreja. Ao que eu estou me referindo? Em particular, a ideia de que tudo que acontece com a gente está previsto numa lei de causa e efeito. Existe determinismo absoluto, existe fatalismo absoluto que explicaria todas as coisas. Todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todas as dificuldades da sociedade, todas as injustiças sociais, etc., se explicariam pela lei da reencarnação. Uma lei natural, aí isso faz toda, para poder justificar esse estado de coisas.
a reencarnação como um processo absolutamente tutelado pela espiritualidade. Os espíritos tomando conta ao ponto de olhar, ver o que está acontecendo, qual é o espermatozoide mais adequado para aquela criatura. Vamos lembrar do André Luiz, por exemplo, fazendo o relato da reencarnação do Segismundo. Lembram disso? Quem já leu as obras do André Luiz vai lembrar um pouco como ele relata, né, o processo de reencarnação. Ou como, por exemplo, alguém da equipe do Ministério da Reencarnação, né, vai lá e vai escolher um determinado espermatozoide que aos 58 anos vai ter um problema de aneurisma cardíaco, etc., para completar um plano de vida. É uma história tão delicada para a gente compreender os mecanismos da vida, chega a ser tão ficcional, tão absurda, que ela vai descolando da realidade. Agora, ela é mais grave ainda quando, por exemplo, é utilizada para explicar toda e qualquer injustiça social, a desigualdade, a miséria, a exploração do homem. Ah, não, ele está sendo explorado porque na encarnação anterior ele foi um explorador. Ah, ele está sendo muito pobre agora porque na encarnação anterior ele foi rico e não foi caridoso com os pobres. Vai se construindo um sistema de justificação, usando a lei de reencarnação, que descaracteriza profundamente a potência da filosofia espírita como uma filosofia capaz de falar, como diz o nome da primeira palavra, para um novo homem e um novo mundo. E passa a falar para o homem velho e para o mundo velho, o mundo da dominação, o mundo do medo, o mundo de um Deus castigador e etc. Vira a razão de toda sorte e toda desgraça humana. Vira a legitimação de linhas sucessórias de poder, inclusive dentro dos centros espíritas. Não, então agora, como ele é reencarnação da reencarnação, então é ele que tem que ser. Então, a estrutura de poder que se estabelece em torno disso é usado para explicar as doenças, as enfermidades físicas e mentais, e às vezes morais, como se elas estivessem vinculadas a reencarnações passadas. Eu fiz propositalmente ali homossexualismo, com letra minúscula, o ismo e grifado, né? Porque há muita gente que vai tentar explicar que a orientação sexual de uma pessoa é escolhida porque na encarnação passada ela habitou um corpo, tal como se as pessoas não tivessem a liberdade, não tivessem o seu jeito de produzir a vida. O alcoolismo, a dependência química como uma razão de dependência. Enfim, em essência, o que eu quero chamar a atenção é que este jeito, esta teoria, que não é contemporânea, é uma, como eu quero insistir, é uma adaptação para a visão do catolicismo, dos postulados da reencarnação, é uma ocidentalização na lógica da teologia de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, né, dos teólogos mais conservadores da igreja. Ela se baseia fundamentalmente na ideia de castigo e de culpa. Relembrando ontem, né, exatamente os elementos fundamentais, né, quem viu o Paulo Roberto ontem falando, trazendo essa dimensão, que é o que marca a velha religião. A religião que aprisiona, que culpabiliza, que penaliza, que faz com que as pessoas se torturem na expectativa de que lhe restará o quê? O inferno, o sofrimento. E jamais o prazer, a felicidade, a paz espiritual, a harmonia, aquilo que se espera de quem, entre aspas, não pecou e não precisa ser castigado. Né? Eu já falei aqui do exemplo do André Luiz, deixa eu ir em frente um pouco. Voltando um pouco então àquilo que eu estava falando anteriormente. Na verdade, o que nós somos? Nós somos regidos pela natureza, pela biologia ou pela cultura, pelo sistema que a gente vive? Ou somos regidos pelo espírito? Essa é uma pergunta que se impõe, que a reencarnação, ela, na verdade, o espírito imortal e a reencarnação trazem uma enorme contribuição nessa discussão, porque ela nos impõe a necessidade de discutir, e é o tema que eu trato no meu capítulo desse livro, exatamente sobre a heteronomia versus autonomia. O que é heteronomia? A determinação. Se nós estamos marcados para fazer as coisas, ou se nós somos livres para construir a nossa existência. Ora, se a reencarnação, ela é a expiação sempre de uma culpa, de um castigo em função daquilo que eu fiz de errado na existência anterior, né, ele naturalmente ele está marcando a minha existência a partir da minha imperfeição, das minhas faltas, dos meus problemas anteriores, e não
me permitindo me compreender exatamente como um espírito livre em processo de aprendizagem, de crescimento e, portanto, portador da possibilidade de construir o nosso futuro. Há aqueles que acham que nós somos fundamentados na nossa dimensão material. Eu trago até uma discussão que pode ser relativamente interessante, porque nós mulandados somos fruto do nosso genoma, ou seja, aquela parte que é constante, constitutiva da nossa existência e que não muda. Mas nós também somos portadores de fenótipos, ou seja, de condições, de normas de reação, de alternativa de desenvolvimento e metabolismo que nos fazem ser muito diferentes. Por exemplo, todas as nossas características mais variáveis, elas são em função da nossa estrutura fenotípica. Qual fenótipo que vai prevalecer na nossa existência vai sempre depender, e aí tem teorias que explicam, de um lado, aqueles que acreditam que o comportamento humano é geneticamente programado, e de outro, aqueles que consideram que nós seremos sempre produto da educação e produto da natureza. Eu particularmente acho, certo, que é verdade que nós não podemos colocar em segundo plano a nossa dimensão material, a nossa dimensão biológica, né? Nós somos fruto daquilo que a gente traz em essência dos nossos genes, do patrimônio que os nossos pais nos trazem, mas somos frutos da interação com o nosso entorno, com o sistema social, com a educação, com a estrutura social, com a família, com a cultura, com a religião, enfim, com aquele modo de produzir a vida. E isso, de alguma maneira, se alarga à medida em que o Espiritismo propõe que, para além dessa dimensão, dessa relação entre a nossa constituição, a nossa estrutura biológica e a nossa estrutura, a nossa formatação pela nossa vida em sociedade, né, nós também temos uma dimensão espiritual que compõe esse complexo matéria-espírito, que compreende os seres encarnados e que agrega uma complexidade a esse modelo explicativo. Por quê? Porque nós acabamos sendo um complexo muito mais unitário do que a gente imagina. Esta relação espírito e matéria, quando a gente aprende e começa a estudar o espiritismo, a gente diz assim, olha, o universo é constituído de espírito e matéria, não é isso? São os dois elementos constitutivos do universo, o espírito e a matéria. E é como se eles fossem absolutamente apartados. Nós não conseguimos conceber a existência humana desprovida da dimensão espiritual. É ela que anima, é ela que de alguma maneira diferencia exatamente o homem das outras espécies, que é exatamente a nossa capacidade de pensar, de refletir, de tomar decisões e, acima de tudo, de usar a nossa vontade, a nossa liberdade para operar sobre o mundo. Ou seja, usando aqui uma expressão que Humberto Mariotti, um grande espírita argentino, diz, no livro dele, ele diz assim, o ser espiritual não é consequência do corpo físico. O espírito é a divina essência que avança através das idades, levando consigo todo o saber adquirido, mas sempre interagindo por meio da matéria. A não ser nos momentos nos interregnos em que ele se apresenta numa dimensão não material, nessa dimensão que a gente existe, que é quando ele habita o mundo dos espíritos e, portanto, se utiliza de um corpo semimaterial, chamado pelo espírito, né, para se individualizar, mas ainda assim em relação com a matéria. Dizer que o mundo dos espíritos é um mundo também material, né, não é equivocado, ainda que numa dimensão bastante diferente da chamada matéria, que nós hoje encarnados habitamos, porque ele existe no plano da consciência e da formação do seu próprio corpo espiritual. Mais do que isso, nós trabalhamos com a concepção de que a morte não é o fim. E isso é talvez o fator mais importante, porque quando se pesquisa a reencarnação, quando se pesquisa uma experiência de quase morte, só para dar um outro exemplo, no fundo, o que nós estamos colocando em análise na pesquisa? É que existe outra vida? Sim, mas fundamentalmente o que está sendo colocado em análise? Oi?
a imortalidade da alma. Essa é a dimensão talvez mais importante, né? Porque compreender uma vida, e depois outra vida, e depois outra vida, sem a ideia de que há uma interconexão entre cada uma dessas etapas existenciais, pela mesma individualidade, é a mesma individualidade, e não distintas individualidades, forja um sistema completamente diferente do ponto de vista filosófico, de visão de mundo. Você imagina o seguinte: se você vai bem nessa vida bacana, e aí você encarna numa outra existência, mas não é você. É uma outra encarnação, mas ela não tem a dimensão da individualização, da imortalidade, da presença de um espírito imortal, fazendo a sua trajetória encarnação a encarnação. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Isso muda completamente, inclusive em relação a muitas das filosofias orientais. A maneira com que a reencarnação é vista, né? E muito, inclusive de algumas filosofias espiritualistas que passam, a partir da evidência da comunicação do chamado mundo dos mortos com os espíritos, a admitir a imortalidade, mas sem a dimensão das vidas sucessivas. Ou seja, a vida é um contínuo. Até começa no momento da fecundação e do desenvolvimento do ovo, né? Depois do feto, do embrião, do bebê que nasce, da criança, da mulher, da idosa, etc., mas não termina com a morte do corpo físico. Aquilo que foi vivido, aquilo que foi aprendido, o conjunto das experiências, aquilo que se acumulou, é levado para, não as riquezas materiais, não a posse, os bens, não os títulos, mas aquilo que em essência cada um de nós teve a oportunidade de adquirir de verdade, continua sendo um patrimônio, aquele tesouro que nós levamos na nossa arca, tá certo? E que é nosso. E levamos juntos também os problemas que criamos. Levamos o ódio, levamos as intrigas, levamos a inveja, levamos o orgulho, levamos as condições mais complicadas que produzimos na nossa existência, né? Porque não há um momento de simples separação. Bom, agora eu largo isso aqui porque não me interessa. Eu continuo sendo, em essência, a mesma individualidade após a morte do corpo físico. Morrer não transforma absolutamente ninguém, a não ser uma mudança de plano existencial. Mas, em essência, a gente continua sendo exatamente aquilo que nós conseguimos ser, acumulando encarnação a encarnação. Por que, então, nós somos reencarnacionistas? Nós somos reencarnacionistas, e eu acho que quem lê o livro, né, solidifica muito elementos para pensar dessa maneira, porque a teoria contemporânea da reencarnação, ela é, em primeiro lugar, plenamente satisfatória. Do ponto de vista filosófico, né, do ponto de vista da produção das respostas, ela tem uma capacidade de vir ao encontro de muitas das nossas dúvidas, das nossas necessidades, das nossas perquisições. Ela é profundamente, extremamente racional. Portanto, quando a gente precisa analisar, não porque o Messias me disse, não porque o Homero me disse, não porque está escrito no livro de Allan Kardec, ou porque algum espírito me falou, mas é porque esses conceitos da reencarnação, esse jeito de produzir, né, a vida em processo, existência após existência, faz um sentido fantástico para explicar os principais dilemas da existência. E porque, do ponto de vista científico, ela é claramente verossímil. Talvez dos postulados espíritas, aquele mais próximo de uma aceitação científica, ainda que a ciência tradicional não tome os problemas do espírito como sua preocupação, como objeto de investigação, em particular nesses últimos 180 anos, né, quando a universidade, a ciência se firmou, ganhou status e, portanto, qualquer coisa que diga respeito ao irracional, ao sobrenatural, ao tema da religião, ganha o status de charlatanismo para o cientista, ganha o epíteto de maldito e ele ganha um segundo canto, né, um escanteio do ponto de vista da sua participação no mundo da produção acadêmica. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha não só apenas os trabalhos clássicos do professor Ian Stevenson, né, ou do Banerjee na Índia,
mas a gente olha os trabalhos que continuam sendo desenvolvidos na Universidade da Pensilvânia, pela equipe liderada pelo Tim Tucker, ou por outros pesquisadores. No livro a gente também tem 2 capítulos que tratam desse tema, inclusive trazendo evidências importantes, né? A gente vê o quanto que é verossímil, o quanto que é factível trabalhar com a hipótese da teoria da reencarnação. E por que eu estou chamando de hipótese? Porque se a gente não tem um pensamento dogmático religioso, toda teoria tem que estar aberta à refutação. Ela não pode ser vista como uma verdade dogmática, uma verdade que está escrita. Então, por isso que o nosso livro, inclusive, Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, ele assume que está trabalhando com uma teoria, com uma versão, uma visão de mundo, que não necessariamente é a verdade de todas as coisas, mas que está aí como uma oferta, né, para a sociedade, para o mundo, para poder debater e ver o que pode ser feito, que pode ajudar a explicar junto com outras correntes de pensamento humano. Do ponto de vista moral, ético, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista científico, a reencarnação tem muita consistência. E essa visão, ela produz, usando aqui uma expressão usada pelo Jaci Regis no seu livro, que é o título do livro que deu origem à primeira palestra desse nosso fórum, ele produz, sem dúvida nenhuma, um novo olhar, uma nova visão sobre o homem e sobre o mundo, né? O que nos diz isso? O que essa visão diz? Em síntese, vou tentar ser bastante objetivo, que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e que é o espírito que vai presidir os fenômenos psíquicos, e não somos sintetizados pelo nosso sistema cerebral, pelo nosso aparelho físico, pelo nosso corpo físico. Que a vida é uma expressão de um fenômeno material e espiritual, porque ao mesmo tempo que é o espírito que preside a nossa existência, ele não pode prescindir da existência da matéria para poder operar e poder viver as suas experiências. Somos apenas aquilo que nosso aparato físico nos permite ser, e não tudo aquilo que o nosso espírito já foi, ou o que ele é. O que coloca para a gente muitas vezes circunstâncias em que pessoas, né? Vamos dar um exemplo bem concreto, que hoje a gente, com o prolongamento da vida, muitos de nós estamos convivendo com parentes, com pessoas que nós conhecemos que desenvolveram, por exemplo, Alzheimer ou alguma outra doença demencial. Vocês acreditam que o espírito daquela pessoa, que ela é em essência, é aquilo que aquela situação está representando para a gente? É claro que o que está impedindo, em essência, o que aquela pessoa é uma limitação do ponto de vista do seu canal de comunicação, de expressão. Tanto é verdade que uma comunicação mediúnica de uma dessas pessoas, depois do seu desencarne, mostra ela absolutamente recuperada da sua capacidade cognitiva, de articular o seu pensamento, etc. Eu lembro de uma tia que era uma criatura muito doce, inclusive morava aqui na zona noroeste, né, mãe? Muito doce, afetiva, cuidou seus filhos maravilhosamente bem e tal, e quando desenvolveu a enfermidade, ela era capaz de falar palavrões, de fazer, né, agressões, etc., que ficava todo mundo duvidando. Os meus primos diziam assim, mas olha, eu jamais imaginei que a minha mãe soubesse esse palavrão. Né? Ela não era, em essência, aquilo. Aquela situação não expressa efetivamente o que é, mas expressa a limitação. Vamos pegar um outro exemplo. Uma criança que nasce com uma paralisia cerebral. Ela é limitada intelectual e emocionalmente, em essência, como se apresenta nas condições concretas que a vida lhe impôs? Naquela circunstância, sim, porque está bloqueado o seu canal de comunicação. Né? Mas uma vez liberta daquela existência, né, ela é capaz de retomar o seu projeto de vida, aprender com aquela situação que foi colocada e assim por diante. Eu quero aproveitar, inclusive, para demarcar claramente uma das talvez mais graves deturpações que essa ideia de culpa e castigo para a reencarnação pode produzir. Vou dar 2 exemplos que eu trato, inclusive, aqui no livro. Né? Não vou contar mais, senão depois ninguém lê. Eu pego como exemplo aquele episódio que aconteceu no Rio de Janeiro alguns anos atrás, quando uma criança, uma mãe foi assaltada, né?
João Hélio chamava o menino, né? E os assaltantes jovens, aloprados, apavorados, drogados, né? Eles tiram a mãe do carro, a mãe tenta tirar a criança do banco de trás, não consegue, ele fica pendurado pelo lado de fora, pelo cinto de segurança, é arrastado, falece de maneira brutal, né? Uma situação de extrema brutalidade. Pouco tempo depois, o que a gente lê? Uma mensagem mediúnica que dizia que o João Hélio teria sido um senador romano que amarrava os cristãos na biga e arrastava pelo Coliseu, e portanto ele, naquela encarnação, ele estava expiando as faltas que ele tinha produzido todo o mal. Punição. Estava sendo punido. Ele, a mãe dele, que devia ser talvez alguém que aplaudia muito, era chefe da torcida, né, contra os cristãos, né? É um absurdo querer encaixar uma situação como essa com uma explicação tão mesquinha, tão pequena, tão incapaz de olhar para a vida de uma maneira mais abrangente. Deixa eu pegar um segundo exemplo que eu também cito no livro: o acidente da TAM, em Congonhas. Pouquíssimo tempo depois do acidente, deve ter acontecido agora também com o time da Chapecoense, né? Alguém escreve uma mensagem mediúnica também. Por que mediúnica? Porque se é um espírito, vem, né, com a autoridade entre aspas, né? Mas seria uma reflexão dizendo assim: olha, se tratava de uma pleiade, eles usam umas palavras bonitas, né? Uma pleiade de espíritos nazistas, torturadores de judeus, né, que mandaram para a Câmara de Gás, fizeram experiências, etc., e que foram reunidos no voo da TAM, para cair em São Paulo e morrer todo mundo junto. Faz sentido Deus operando, botando lá os seus auxiliares? O próprio tempo, né? O próprio tempo também. Faz sentido. Mas é uma maneira de ver o mecanismo. O que nós estamos trazendo é uma visão completamente diferente, muito articulada com o sentido que o Paulo Roberto ontem defendeu. Paulo Henrique. Já mudei o nome do rapaz, né? Impressionante a minha capacidade de mudar nome de gente. Tomem cuidado, viu, gente? Genésio para mim. Então, o que acontece? Nós compreendemos, a filosofia a espírita compreende, que o ser vivo ele está sujeito à lei de evolução. Arthur, eu podia dar uma... À vontade, se eu ver uma aguinha. Nós estávamos no seminário na Universidade de Santa Cecília, um colega teu, que ele foi um pouco de estrela em algum tempo atrás aí, e na sua palestra ele estava colocando que quando uma mulher é estuprada, já veio para isso. Aí eu interrompi e perguntei para as mulheres se ela concordava com aquela besteira que ele estava falando. E, claro, elas ficaram todas quietas. Não, é lamentável, porque isso cria uma cultura de aceitação. Olha, é uma situação de profunda violência contra a mulher que tem que ser repudiada de qualquer maneira, sob qualquer circunstância. Agora, você imagina, além de tudo, você trazer para a mulher que terá que lidar com esse trauma físico, psicológico, etc., a ideia de que ela é a culpada. Que no fundo, ela que provocou isso, né? Se não foi agora, não outra encarnação. Chega a beirar, de fato, uma exorbitância. É cruel. E eu consegui, em quase as mulheres ficaram todas quietas. É não compreender exatamente. Não, mas eu falei para ela, se eu fosse mulher aqui, eu caía de marajogo em cima dele. Não, mas eu acho que você fez muito bem, Guilherme. Sabe por quê? Porque isso depõe contra uma teoria, uma filosofia, que é absolutamente libertadora. Olha só, se nós nos compreendemos, vamos lembrar um pouco que nós discutimos ontem. Desculpa quem não estava lá ontem, mas é porque está muito articulado com o que foi dito ontem. Ora, se nós somos um ser de múltiplas existências, construído, como bem disse aqui o Messias fez uma síntese no preâmbulo, né, que ele fez para a gente aqui, né? Se nós estamos construindo numa perspectiva ascendente, mas não é um ascendente porque está dado, porque é uma lei da natureza, é porque ela é produzida, ela é construída no cotidiano por cada um de nós, que vamos vivendo
diferentes personagens que vão construindo a cada existência as condições de produzir escolhas. O que é mais interessante é exatamente compreender que o processo de evolução, ele se amarra com a nossa capacidade de ter a opção de fazer as escolhas. A nossa responsabilidade nessa existência é infinitamente maior, pelas escolhas que nós fazemos, do que nas existências anteriores. Vou dar um exemplo figurativo que acho que coloca claramente essa ideia que eu estou aqui dizendo. Qual é a responsabilidade de uma criança de 3 anos que faz uma arte? Tá, você já pode ter dito para ela, olha, não pode fazer isso, vai fazer dodó e tal. Mas tem a coisa da experimentação, né? Da curiosidade, da descoberta. Agora, você diz para uma pessoa de 30 anos, olha, vai acontecer isso, e ela vai e faz. As responsabilidades são as mesmas? É claro que não. Nas nossas existências acontecem exatamente isso. A cada existência vai se ampliando a nossa responsabilidade. A vivência que a gente vai produzindo vai ficando marcado aonde? No nosso inconsciente. Ela não aflora o tempo inteiro, mas ela está lá. Imagina um computador. Imagina um computador. Está lá no nosso hardware. E vai emergindo nos momentos em que nós somos obrigados. Ontem tinha uma certa conversa, é o seguinte, que alguém disse, olha, 80% das minhas decisões emergem do subconsciente. Exatamente, pode até emergir do subconsciente, mas esse subconsciente, ele é resultado também das minhas existências anteriores. Ele é das minhas condições biológicas de existência. Dei o exemplo da demência, tá certo? Que é limitadora, é da minha dimensão corpórea, é da minha dimensão estruturada pelo mundo em que eu vivo, que eu também interfiro e estruturo, mas ela também pela minha bagagem existencial trazida a cada uma das reencarnações. Então, os espíritos têm a sua trajetória evolutiva do átomo até os seres mais superiores da criação. Só que sair dessa dimensão primordial, inicial do átomo e chegar a uma dimensão de um ser superior da criação, ela é fundamentalmente uma operação que é feita por cada um de nós que somos sujeitos do nosso destino e que operamos as nossas existências por meio do nosso livre-arbítrio, porque nós somos uma dobra. Ao mesmo tempo que nós somos determinados, biológica e socialmente, nós somos o tempo inteiro instituintes da nossa existência. Nós somos autônomos para produzir a nossa existência. O homem é sujeito, é protagonista da sua história. Ele é totalmente responsável pelas circunstâncias em que ele se encontra e pelo que ele faz. Inclusive, pelo tipo de sociedade em que nós estamos. Porque a responsabilidade por mudar a sociedade é de quem? Quem produz as leis imperfeitas? Quem produz as relações sociais injustas? Deus? Não, somos nós. Portanto, a nossa responsabilidade. Eu gosto muito dessa expressão do grande pensador espírita José Herculano Pires, quando ele diz, nós somos co-construtores do universo. Isso é completamente diferente de Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, tá certo? E se vira aí. Isso está claro na resposta que Kardec dá sobre a reencarnação. Exatamente. Ou seja, as lições que a gente vivencia, os nossos acertos, os nossos erros, o aprimoramento das habilidades, das preferências, das virtudes, das aptidões, são a essência das experiências do aprendizado que a gente vai vivendo durante a vida, né? Inclusive a percepção de que nós somos todos irmãos, mas que vivemos em situações diferentes de aprendizado. Eu acho muito legal quando a gente pega o outro em erro, né? Agora, na época da política, está muito legal, né? Porque está a coisa mais fácil do mundo, na fila do supermercado, na farmácia, no almoço da família, cair matando em cima de todo mundo, né? Tá fácil, não tá? Ele levantou a bola, como diz a molecada, levantou a bola para cortar, né? Agora, será que nós somos diferentes? Ontem eu estava dando aula na universidade, e a turma que eu estava dando aula tinha mais ou menos uns 50 e poucos alunos. E eu estava com outro professor, e eu fui dando aula, me empolgando no debate e tal, e o professor passou a lista de frequência. E de repente, caiu num debate, era por causa do programa Mais Médicos e tal, na universidade, um debate interessante, entrou uma dimensão ética. E aí um debate, se era justo fazer isso com os médicos cubanos, como é que ficava não sei o que era
correto, o que era eticamente justificável e etc, etc. A aula foi super legal, os meninos se posicionaram bacana, deu um debate bom, eles brigaram entre eles, brigaram comigo, eu briguei com eles, foi maravilhoso. Terminado mais ou menos a aula, a professora disse: olha, eu não vou deixar passar, eu não vou deixar passar, espera um pouquinho, eu estou aqui com a lista de frequência, tá certo? E contei, tem 27 alunos na sala, vocês são em 55 na lista, e tem 49 assinados, que ética é essa? O mesmo médico que é capaz de falar mal do governo, falar mal do não sei o que, falar mal do não sei o que, é capaz de tirar uma foto de calça aliada fazendo, né, o símbolo da gentalha. Você deve ter visto isso na imprensa. Então nós estamos vendo uma sociedade de muita contradição, de muito paradoxo, né, e de não reconhecimento de que é o seguinte, gente, não dá para pedir perfeição daqui. Nós temos que discutir, temos que tensionar, temos que exigir e etc. Mas também temos que perceber quais são as nossas limitações, aonde nós estamos, para poder diminuir um pouco uma dimensão muito forte na vida da gente, que é um negócio chamado hipocrisia. Né? Porque mais cedo ou mais tarde, o que acaba acontecendo com cada um de nós? O espelho nos mostra as nossas imperfeições. A minha, a do Homero, a do Messias, de cada um de nós. Nenhum de nós né, tem a infalibilidade. Se a gente consegue perceber exatamente isso, né, que a vida nos ensina e que nos produz no desenvolvimento intelectual do ponto de vista da sabedoria e do desenvolvimento da moralidade, né, naquela dimensão do dever tão falada ontem, nos ajuda muito. E eu quero chamar a atenção, já finalizando, para essa dimensão ética, né, porque o desenvolvimento intelectual e moral é a chave para a evolução do espírito. Nós ficaremos incompletos se a gente tentar uma transformação apenas do ponto de vista moral, porque não teremos capacidade de fazer as escolhas. É muito claro, né? É a dimensão da asa, né? É um desenvolvimento que exige equilíbrio, mas que ele é puxado, alavancado pelo desenvolvimento intelectual. Se nós ficássemos travados como um ser primitivo, o nosso universo de escolhas, os nossos potenciais escolhas ficariam muito minimizados. E é exatamente quando nós alargamos e nos desenvolvemos é que nós vamos sendo chamados à prova de colocar em prática aquilo que de fato a gente introjectou ou não. Eu gosto muito dessa frase do Jung, né, que ele diz assim, o grande continuador, né, um grande psiquiatra, psicólogo, continuador da obra do Freud, ele diz o seguinte: tenho a nítida impressão de que minha vida é uma história sem começo nem fim. Tenho a sensação de ser fragmento histórico, um trecho ao qual faltam o trecho anterior e o seguinte. Posso perfeitamente ter vivido nos séculos precedentes, povoados de questionamentos que eu não era capaz de responder. E imagino que eu terei de nascer de novo por não ter cumprido ainda a tarefa que me foi designada. Acho fantástica essa frase, porque mostra exatamente não apenas que ele tem uma dimensão de que já existiu e de que irá existir, mas é a finalidade da existência, é cumprir, é entender esses trechos que estão faltando, que dão sentido à sua própria vida. Então, gente, a reencarnação se coloca como principal, um importantíssimo dispositivo para a evolução. E produz uma visão amplificada da vida, ela é uma libertação para o espírito, é uma nova dimensão para a vida e para a morte. Muda substancialmente o que é a existência humana. E eu gosto muito de destacar alguns aspectos da Carta de Posicionamento da CEPA Brasil, que traz alguns aspectos para dialogar com aquela visão de culpa e castigo. O Espiritismo não pode ter caráter salvacionista. Ele não é o detentor único da verdade. Né? A potência do Espiritismo está nos seus fundamentos filosóficos. A outra coisa, o verdadeiro caráter do Espiritismo é o de ciência e não de uma religião. E, portanto, isso abre perspectiva de dialogar com outras formas de conhecimento. Quando a gente olha na perspectiva do Espiritismo laico, livre pensador, né, não se trata de questionar os princípios fundamentais do Espiritismo, mas de questionar os conceitos e as interpretações equivocadas que se trazem em torno dele, de voltar um pouco à contribuição de Kardec, de aprofundar a compreensão do que significa a reencarnação, a imortalidade da alma, a evolução do homem, numa perspectiva mais aberta. Né? De romper, e aqui eu trago essa frase, foi tirada inclusive de uma contribuição muito forte do Jaci Regis, né?
que é preciso corromper com os esquemas mentais que são criados e estratificados através da vivência dos ciclos reencarnatórios. Por quê? Porque a própria reencarnação, ainda que a gente possa não retroceda, né, mas ela pode criar uma estrutura de conservadorismo muito grande para a gente, para as instituições e para o mundo. Né? E depois é preciso romper com essa ideia. Certo? Eu gosto muito desse outro conceito, né, que é a partir do momento que a gente tem uma visão mais alargada da evolução, da reencarnação, da própria imortalidade da alma, a gente rompe com esses limites que culpa e castigo nos trazem e passa a compreender uma coisa que é fundamental na mensagem do Espiritismo, da filosofia espírita, que nós somos destinados à vitória, à felicidade e não à dor e à derrota. Cara, isso é completamente diferente de pensar a vida. Fica à vontade, né, gente? Se quiser deixar, eu tomo conta aqui também. Coisa linda, né? Isso é fundamental. Olha só, uma coisa é ver a vida como culpa e castigo divino. Aqui estamos pagando. Aquele Deus lá está acertando as contas com a gente. A outra é dizer o seguinte: olha, estamos aprendendo, né, o sofrimento, as dificuldades estão sendo produzidas pela gente mesmo, pelas escolhas que a gente faz, pela nossa teimosia, pela nossa ignorância, etc. Mas vale a pena. Vale a pena, porque usando a minha vontade, a determinação, a minha liberdade, nós vamos ser destinados à vitória e à felicidade. Essa frase do Victor Hugo é muito legal. Você sabe que o Victor Hugo, um contemporâneo do Kardec, viveu um pouquinho mais do que ele, é um dos grandes intelectuais franceses, e dizem alguns que, além da simpatia e do estudo do Espiritismo, ele tinha grande formulação, né, de coisas no sentido espiritualista e espírita. Mas essa frase dele é muito interessante. Ele diz assim: olha, de cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhantes. Eu sou uma alma. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Difícil pensar assim, né? Terra, não és meu abismo. Toda a criação é uma ascensão perpétua do bruto para o homem, do homem para Deus. Despido-nos cada vez mais da matéria e envolver-nos cada vez mais em espírito. Essa é a lei. Veja, ele não está negando a importância da matéria, do corpo físico, da vida. Mas ele está dizendo que o que nós somos em essência vai além disso. Nessa carta de posicionamento da CEPA, a gente traz ideias muito importantes que colocam em questionamento essas ideias mais moralistas de reforma íntima, de confessionalismo, de querer chegar ao céu pela caridade, então eu vou lá fazer e tal. Caridade é outra coisa. Tudo bem, ajuda material pode ser importante em um determinado momento, né? Mas o nosso processo de evolução nos chama para muito mais do que isso. Portanto, para nós é fundamental fazer uma análise muito crítica dessas concepções de culpa, pecado e castigo, que permeiam o cristianismo e que são introjetadas, né? Às vezes pela literatura mediúnica, às vezes por alguma instituição. A gente vê que tem obras de determinados espíritos famosos, de médios famosos, né, que são muito bacanas, tem o seu mérito, etc. Mas se a gente não tiver uma leitura crítica, a gente cai nessa ideia de que o nosso problema é a nossa culpa, o nosso castigo. Tem um livro do Hermínio Miranda, que eu considero um autor bem interessante, História que os Espíritos nos contam. Ele publica, se eu não me engano, são 10 ou 12 casos mediúnicos, muito bem documentados, etc. Todas as histórias, todas, sem exceção, o drama, o problema, a crise é porque alguém renegou o cristianismo em determinado momento, traiu a igreja, etc. e tal. Eu só posso admitir que tem ali um certo trauma com esse tema, né? Mas achar que a vida, que todos os problemas da humanidade é porque alguém de nós deu um rateiro no Papa, né? Baixou a batina do bispo, né? Negou Jesus, ou entregou um cristão lá para os leões e tal, eu acho que é um arquétipo inadequado para a existência humana. Mas existe isso. Estou falando aqui um espírito, mas podia fazer menção a vários outros espíritos e médiuns famosos
que pauta suas obras sobre isso. E eu quero destacar o último elemento da carta de posicionamento da CEPA, que é muito legal, que é o seguinte: a CEPA declara que é um dever inadiável dos espíritas, e o dever eu fiz questão de grifar e colocar em negrito por conta da discussão de ontem também sobre o dever, né? Um dever, que é um conceito muito além de obrigação, né? É a possibilidade de fazer as nossas escolhas conscientes e produzir a nossa existência, o nosso aprendizagem, a nossa evolução, para se empenhar na criação de uma sociedade justa, fraterna e solidária, onde amor, felicidade e paz sejam o ideal de todos. Ou seja, ao invés de a gente culpar os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas fragilidades, né, por questão de culpa, castigo, encarnação anterior, saber que nesta existência e nas próximas, o nosso papel é exatamente produzir um mundo de paz, de felicidade, de harmonia e de espaço para todos. Portanto, a grande contribuição do Espiritismo, eu quero insistir, é exatamente apontar, e o livro, né, Ricardo, ele trabalha o tempo inteiro com essa dimensão, é reafirmar a importância de se conceber a existência e imortalidade do Espírito, da reencarnação como uma ferramenta, o dispositivo para a evolução, né, dessa evolução infinita, e, é claro, a educação para a morte, porque é uma diferença substancial para a vida compreender a morte do jeito que o Espiritismo nos permite compreender. Eu ia passar do Chaplin, mas eu vou contar essa do Chaplin. O Chaplin, eu também coloco essa frase no livro que eu acho muito bonitinha. Ela é o seguinte: se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Essa é a ideia da nossa autonomia. Tá. A matéria nos segura, né? Os ciclos de vida nos apontam limitações. Quando eu tiver mais idoso do que eu estou hoje, eu vou ter menos capacidade, talvez, de fazer coisas que eu faço hoje. Perfeito. Eu vivo numa sociedade que tem a sua estrutura econômica, política, social, educacional, etc., complicada. Mas nós somos capazes de produzir, se não grandes revoluções, as revoluções mais sólidas, que são aquelas que ocorrem no campo da chamada micropolítica. E eu quero finalizar com duas frases. Uma, que também eu coloco aqui no livro, que é do Benjamin Franklin. Uma figura muito interessante que escreve isso um pouquinho antes dele morrer, em 1790. Olha que interessante essa frase que ele coloca no seu epitáfio, lá no seu túmulo. Ele diz o seguinte: aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, impressor de ofício, que era a profissão dele, semelhante à página de rosto de um livro velho, privado de título dourado, mas não se perderá a obra, pois reaparecerá em uma nova edição, revisada e corrigida pelo próprio autor. Cara, tem uma definição mais fantástica do que é a reencarnação, do que é viver a reencarnação, que não é para voltar num livro dourado, mas é para vir numa nova edição revisada, corrigida pelo próprio autor. Ele vai corrigir, ele vai ter a oportunidade da continuidade de escrever. Não é por menos, né, que o Allan Kardec crava esta frase, que para nós é tão importante. Tão importante porque ela é curtinha, mas ela mostra a essência do que nos traduz a teoria da reencarnação para o homem e para a sociedade do século XXI. Ele diz: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa é a lei da vida, essa é a lei da natureza. Essa é a lei de Deus. É a lei que opera na produção de homens, mulheres e sociedades mais felizes, mais evoluídos, intelectual e moralmente, tá certo? Numa nova dimensão que o Espiritismo proporciona de homem e de mundo. Acabei, obrigado. Agora o Ricardo responde as perguntas para vocês. Três perguntas? Vamos combinar três perguntas?